Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho. Eu sei que eu tenho falado sobre isso várias vezes nos meus vídeos. Gente, eu não tô com um roteiro criado, eu simplesmente pego, inicio o vídeo e gravo e se precisar eu edito e posto no canal pra vocês, mas eu não crio um roteiro antes de postar. Eu sei que eu tenho falado sobre isso nos decorrer de alguns vídeos meus, já faz semanas que eu venho falando, e hoje eu vou falar um pouco, vou começar a falar, vai ser vários vídeos, não vão ser um só, e vou falar hoje sobre, a partir desses vídeos, assim, não vai ser todos os dias que eu vou postar vídeos assim, vai ser ou toda semana, uma vez por semana. Gente, meu celular tá balançando um pouquinho porque eu não tô com meu tripé aqui hoje. Meu tripé quebrou um dos pés, então por isso eu não tô usando. Então esse tipo de vídeo assim que eu vou estar aqui sentada no meu quarto, que o Lucas vai estar quietinho, eu acabei de ir no quarto dele, ele tá dormindo. Ele sempre tira um soninho de tarde, mas é normal. Aí eu vou estar aqui no quarto gravando vídeo pra vocês, assim vai ser durante uma vez por semana que eu vou postar. Pode ser que tenha outras coisas que eu veja e fale e queira falar, mas o vídeo relacionado sobre esse assunto vai ser uma vez por semana que eu vou estar gravando pra vocês. E eu tenho pensado muito sobre gravar esse vídeo, tanto que desde semana passada, desde quarta-feira foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, e desde quarta eu tô sem postar nada. Tô com um pouco assim de receio de falar sobre isso, porque vai começar com uma coisa boa e depois vai, no decorrer dos vídeos, vai ser uma coisa muito chata, muito triste que aconteceu comigo, aconteceu com a minha família, com os meus familiares, com meu filho também aconteceu, então eu sei que nos vídeos futuros vai ter muita gente assim. Eu posso estar com poucas pessoas assistindo os vídeos no canal, mas pode ser que esse conteúdo chegue a tantas pessoas que mais pra frente pode ser que tenha comentários bons e comentários ruins. Eu não sei como vai ser sobre esse tema, mas eu já vou falar sobre o que vai ser. E eu tenho pensado muito em gravar esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Como eu falei, eu já tinha falado nos meus vídeos anteriores que eu ia gravar um pouco sobre isso. E eu vou falar sobre a minha gravidez, sobre como que foi, como eu descobri o decorrer dela, tudo que eu fiz, tudo que eu passei na minha gravidez, e também vai ter vídeos depois sobre o que aconteceu no dia do nascimento do meu filho, o que aconteceu, que eu fiquei muito mal, e também vou falar tudo sobre o que está acontecendo até hoje, que muitas pessoas assim me deram apoio, me ajudaram, teve muita gente que criticou, mas isso eu vou falar mais pra frente no decorrer dos vídeos. Então hoje eu tô aqui para falar sobre como foi que eu descobri a minha gravidez. Vai ter vários vídeos sobre isso, mas hoje vai ser só sobre isso. Até a vigésima semana de gravidez, que a partir daí eu vou deixar para falar em um próximo vídeo. Bom, como se descobre a gravidez, claro, a gente faz um teste, toda mulher faz, mas quando eu descobri a minha gravidez, não foi do jeito que eu pensava que eu iria descobrir, porque eu descobri, foi meio inusitado assim, eu morava muito perto da minha mãe, era umas 10 casas abaixo da casa da minha mãe, e eu ia quase direto para lá, quando eu não ia estudar. Eu estudava em Jundiaí, mas naquele dia eu não fui estudar. E eu cheguei no comércio da minha avó, ela tem um comércio próprio, gente. Eu cheguei no comércio da minha avó e minha avó falou assim: Nossa, a sua barriga cresceu, será que você não tá grávida? E eu tinha.
tinha acabado de entrar na fase adulta, tava com 18 anos. Tinha acabado de me casar, não tinha nem 4 meses que eu me casei. E falei, não, vó, não é nem possível. Eu e o Douglas, a gente tá se cuidando bastante, não tem como isso acontecer. Tá, não falei nada. Só que eu fui na casa da minha mãe e ela já tava desconfiando. Aí ela ficou lá perguntando e falando as coisas pra mim, a gente conversando sobre isso. Não sobre a gravidez, mas porque que minha barriga tava já tão, não tão grande, mas estava maior do que antes, porque eu não era cheinha, o meu corpo era normal, só que a minha barriga começou a crescer e eu nem percebia. Aí nesse dia minha mãe pediu pra mim comprar um teste na farmácia, ela que me ajudou a comprar. E o Douglas em casa. Nesse dia eu não fui estudar porque não teve como eu ir pro curso. Aí fui lá comprar com o maior medo e voltei para casa da minha mãe, porque ela que me deu o cartão dela para mim usar só para poder comprar o teste. E fui. Mas eu não queria ter descoberto daquele jeito. Na minha cabeça era assim, eu queria ter descoberto só eu e meu esposo, depois falar pros parentes e amigos que eu tava grávida. Mas não foi assim que aconteceu. Eu fui, fiz o teste, aí enquanto eu tava lá esperando o resultado, a minha mãe e minha irmã entraram no banheiro. Minha irmã de. Eu nem lembro, eu acho que ela tava com 7 aninhos, ela vai fazer 10 agora. Ela tava com 7 anos na época. E ela e minha mãe entraram no banheiro. Eu lembro que naquele dia eu comecei a chorar, porque eu não tava esperando aquela reação de ninguém, nem minha. Tanto que quando minha irmã entrou no banheiro, ela já gritou: A Fernanda tá grávida! E eu comecei a chorar. Aí minha mãe olhou assim pra mim e falou: Minha filha, você tá grávida? Aí eu falei: Mãe, deixa eu falar pra outras pessoas primeiro, depois a senhora conta. Deixa eu falar primeiro pro pai, pro Douglas. Mas não adiantou, gente. No segundo que ela saiu do banheiro, ela já foi contar pra minha avó. Claro, né? Mora no mesmo quintal. A minha mãe mora na casa de baixo, ela na casa de cima. Eu lembro que naquele dia, quando eu cheguei em casa, que eu voltei pra casa naquele dia com o teste, o Douglas estava assistindo filme e estava deitado na cama. Isso que naquela época, quando a gente tinha acabado de casar, a gente nem tinha cama de casal. A gente tinha 2 camas de solteiro, mas não dava para juntar porque ficava um tanto assim de espaço para chegar um perto do outro. E eu lembro que quando eu mostrei o teste para ele tava deitado. Eu lembro disso até hoje. Eu não sei como eu lembro, porque com o que aconteceu eu perdi muita memória. Muitas coisas do que eu lembrava. Ele sentou na cama e só fez assim. E eu lá, né, perguntei: o que foi que você ficou desse jeito? Aí ele falou... Eu não lembro o que ele falou naquela época, eu só sei que ele se preocupou muito, porque ele ele desde muito novo ele trabalha, desde os 13 anos dele ele é mecânico, então naquela época não tava assim, a oficina onde ele trabalhava às vezes dava muito movimento e às vezes não dava, então ele tava se preocupando com aquilo. Eu acho que o pensamento dele foi esse: como é que eu vou criar minha família, cuidar da minha família, sustentar uma família, sendo que nem sempre o meu serviço vai ser bom. Às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim. E pra mim, eu não pensava que podia ser. Não caiu a ficha que eu tava grávida. Isso foi dia. Gente, eu não lembro o mês aqui, mas eu vou ver aqui na minha caderneta porque eu tô com ela aqui. Eu peguei exatamente só pra fazer o primeiro vídeo. Olha, eu dei entrada no meu pré-natal em setembro. A gente casou em. A gente casou em junho. E eu dei entrada no meu pré-natal em setembro. Tá, mas como em setembro se você casou em junho?
Gente, isso é muito estranho, porque quando a gente descobriu, eu nem sabia. A gente casou, no dia que a gente casou, a gente foi ver minha sogra na casa dela. E eu não sei o porquê ou o que aconteceu. Ela falou assim, que eu já estava grávida. E eu não acreditei. Então, esses primeiros meses de gravidez eu não curti muito, porque eu já descobri muito tarde. Tanto que quando a gente descobriu, isso era 10 de setembro. Fui lá, fiz o. Nossa, na verdade foi antes. Ah, eu não sei, a enfermeira colocou aqui 7 semanas e um dia. Mas eu acho que foi em. Eu descobri. Acho que foi em agosto, porque aqui tá 7 semanas. Eu não sei bem a data, eu não lembro bem a data, porque eu dei entrada no meu pré-natal muito tarde. E eu nem tava. Naquela época que ela me disse aquilo, eu nem tava me importando. Eu achei que era brincadeira, que era alguma piada. Mas quando a gente descobriu realmente, foi assim, para todo mundo assim foi. Não teve muito o que dizer, porque não dava para fazer nada. Eu não poderia fazer nada. Eu tinha que. Eu tava estudando na época, tava fazendo. Assim, não era o que eu queria fazer, mas estava relacionada à área que eu queria. Eu fiquei me perguntando, nossa, o que eu vou fazer? Vou ter que parar o curso para me cuidar da criança, vou ter que parar de estudar. Mas eu dei entrada no meu pré-natal dia 19. Só que quando foi dia 14, 3 dias antes de eu ir no hospital, eu tinha chovido em casa e na porta às vezes entrava água. E era uma escada, era uns 4, 5 degraus. Eu, a minha mãe foi em casa e quando eu fui descer da escada eu caí. Eu bati aqui nessa parte. Só que eu não eu consegui levantar, mas estava doendo e eu pedi pro Douglas abrir a porta. Aí minha mãe veio, perguntou por que não ia no hospital. Aí eu falei, mãe, eu já vou semana que vem pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Aí fui na UPA, fui lá, dei entrada no meu pré-natal e tudo. Isso era dia 17. Aí eu falei, eu descobri tal dia. Então acho que já tava de mais 7 semanas. Gente, eu nem sei. Eu tô vendo aqui 4 semanas. Eu já tava indo pro meu segundo mês de gravidez, que é 9 semanas. Então eu tava. Eu demorei bastante tempo mesmo. Porque, assim, eu falei pra doutora, minha menstruação parou tal dia. Então ela fez as contas lá e deu 7 semanas. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu não lembro, faz muito tempo. O Lucas já tá com 3 anos. Pra quem sabe, pra quem tá aqui assistindo meus vídeos no canal, sabe que o Lucas já é grandinho. E eu sempre falo que o Lucas já tem 3 anos. Isso foi dia 17, quando eu abri meu pré-natal. Na minha primeira consulta foi dia 25 de setembro, como tá aqui. Aqui já tinha passado alguns dias e o médico deu 8 semanas e 3 dias. E naquele mesmo dia marcaram meu ultrassom pro horário da tarde. Então ele foi lá, me passou tudo, passou os medicamentos que eu teria que tomar, os cuidados que eu teria que tomar, tudo que eu teria que fazer durante a gravidez. Só que eu não senti nada porque eu não enjoei, eu não tive desmaio, eu não tive desejo. Me perguntam, nossa, mas você não teve nada? Não, simplesmente eu não tive nada. Eu não sei o porquê, mas foi assim que eu descobri a minha gravidez, gente. Foi indo na casa da minha mãe
E pra gente naquele momento foi pensar como é que a gente vai cuidar de uma criança se a gente nem tá cuidando da gente mesmo. Mas aí comecei o pré-natal bonitinho, certinho. E no dia que eu tive a primeira consulta com o médico, foi o dia do meu primeiro ultrassom. Aí ele me deu 8 semanas e acho que 3 dias, eu nem lembro aqui. 3 dias. Só que naquela tarde eu teria um ultrassom pra fazer. Aí fui. O Douglas não foi comigo porque ele foi trabalhar. Aí de tarde eu falei, olha, eu quero que você vá no ultrassom comigo, que eu quero que você veja como é que tá o desenvolvimento do bebê. Ele falou, tá bom, eu vou. Aí a gente foi lá na onde faz ultrassom. A gente ficou um bom tempo lá, tanto que ele voltou até depois do horário de almoço dele. Aí quando chegou a nossa vez, começaram a fazer um monte de perguntas e tal. Isso a gente já tinha feito exame de sangue, tudo, todos os exames bonitinho. Aí eu lembro claramente que o médico responsável pelo ultrassom me perguntou, mãe, quantas semanas a senhora tá? Eu falei, olha, o médico me deu 8 semanas e 3 dias. Ele falou, tá bom, a gente vai ver como que tá o bebê, às vezes ele pode estar muito pequeno, não vai dar pra ver muita coisa, então vai ser bem rápido. Mas eu lembro claramente que a gente levou um susto naquela hora, porque eu não sei, não tem como explicar porque eu já tava de 20 semanas de gravidez. Mas 20 semanas? Como assim 20 semanas? Gente, eu não sei como. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Dia 25/9 foi o dia que eu fiz o meu primeiro ultrassom. E tá aqui, 20 semanas. E olha que o médico tinha me dado 8 semanas. Agora eu fico me perguntando como? Pelo fato que eu tinha dito, eu não senti nada na minha gravidez. Até os 3 meses eu tava menstruando. Mas, gente, é de mulher pra mulher. A minha mãe também, quando ela engravidou da minha irmã, ela descobriu com 5 meses. A minha irmã já tava formada, já era perfeita. Mas, como que eu descobri que era 20 semanas? Eu não vou falar nesse vídeo. Bom, no vídeo de hoje era só isso que eu tinha que falar. Foi o que eu disse, eu não aproveitei muito esse comecinho da gravidez porque eu descobri já a gravidez muito avançada. Mas espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo foi, assim, foi tudo que eu passei aqueles primeiros meses. Então, eu espero realmente que tenham gostado. Gente, meu celular tá balançando porque eu tô apoiando em cima de algumas coisas. Que o meu tripé quebrou o pé. Um dos pezinhos. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito no canal, já se inscreva. Deixa o like. Comenta, compartilha. Ativem o sininho porque eu já tenho alguns inscritos no canal. Só que os vídeos não estão chegando por meio do YouTube. O YouTube não tá avisando. Então eu tenho que ficar postando nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu status do WhatsApp e no Facebook. Então ative o sininho para as notificações chegarem para vocês. E era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenham gostado mais uma vez. E o vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.